De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, entre 2018 e 2019 surgiram no Brasil mais de 10 mil novos casos de leucemia, uma doença que atinge desde crianças até idosos. E a principal característica da leucemia é o acúmulo de células doentes na medula óssea, justamente onde o sangue é produzido. A campanha Fevereiro Laranja, ela faz um alerta para a leucemia. Por isso, nós convidamos para conversar com a gente aqui no Café Expresso a médica do Hospital São Vicente de Paulo, hematologista, Moema Nenê dos Santos. Doutora Moema, bom dia, seja bem-vinda ao Café Expresso, agora nesse novo formato. Bom dia, eu agradeço o convite, para a gente poder esclarecer e também conscientizar um pouquinho as pessoas sobre a doença, sobre a leucemia, e este mês ele é um marco especial para isso. Doutora Moema, as causas da leucemia, elas são completamente conhecidas? Na realidade, não, ao contrário, a gente não tem causas, a gente tem fatores de risco. Nós, no Rio Grande do Sul, como a gente tem uma população que trabalha muito com produto, na agricultura, benzeno, a gente tem bastante toxicidade. E o que é importante as pessoas saberem, a população, a leucemia ela não é genética no sentido de transmissão familiar. A gente tem alguns fatores genéticos que são adquiridos ao longo da vida. Quais seriam os fatores, sinais de alerta, além dessa questão da toxicidade que você colocou, que aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, os percentuais são altos? Alguns tipos de leucemia, a gente tem, na realidade, alguns fatores de risco, que são as exposições, e, além disso, alguns quadros virais, A gente sabe que alguns tipos de hepatite, na realidade, estimulam um tipo de célula de defesa, Então, há algumas alterações imunes, doenças que comprometem a nossa imunidade, que são inúmeras, também tem um fator predisponente para isso. Bom, doutora, quais os tipos de leucemia? A gente tem, na dependência do tipo celular, ou de proliferação, a gente tem as leucemias que são agudas, então que é uma célula extremamente mais imatura, que são as mais graves, E a gente tem as leucemias crônicas, que é uma célula mais madura e que, na verdade, se desenvolve de uma forma desordenada, enfim, na medula óssea, que a gente conhece por tutano do osso, que é a fábrica que produz as nossas células do sangue. E ainda, na dependência do tipo celular, a gente tem uma que é as linfóides, que vem de uma célula de defesa, que é o linfócito, e as mieloides, que vem de uma célula de defesa granular, que a gente chama. Como é feito o tratamento e o que existe hoje de mais moderno para quem tem leucemia? O tratamento ele é muito dependente do tipo de leucemia, Se ela é aguda e crônica, se ela é mieloide ou linfóide. A gente tem inúmeros tratamentos, Desde tratamentos que a gente chama direcionados à célula doente, que são os imunoterápicos, A gente tem os tratamentos que são poliquimioterapia, em alguns casos, e também a gente tem, em alguns pacientes, a necessidade do transplante de medula óssea. Hoje a gente vê muito na mídia também uma nova terapêutica que a gente chama, que é induzir a nossa própria célula de defesa a combater a célula doente, que é o CAR-T-cell, que está em desenvolvimento de uma forma muito importante. Que pode estar à disposição em breve esse novo procedimento? Ou já está, doutora A gente Moema? tem, na realidade, grande parte dos estudos, são com pacientes que não responderam às demais terapêuticas, porque as demais terapêuticas também são curativas, e ainda a gente tem um custo bastante elevado, mesmo fora do país, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, e está em desenvolvimento no Brasil. Então, são tratamentos restritos a alguns tipos de pacientes que realmente vão necessitar. O transplante ele é feito num universo menor de pessoas que têm leucemia, é uma minoria dos casos? Hoje, o tratamento ele evoluiu muito, O transplante ainda é necessário em alguns pacientes. Com o Passo Fundo, a gente não possui essa modalidade ainda. A gente encaminha os pacientes tanto de SUS, quanto de saúde complementar, que a gente chama os convênios, para locais que possuam essa terapêutica. Enfim, o hospital, a nossa comunidade tem a liberdade do tratamento, porque os tratamentos eles são o que a gente chama embasados em estudos. Então, a gente possui os tratamentos para os pacientes aqui e alguma modalidade que não se possua, obviamente, o paciente tem essa escolha de tratamento fora.
Ou seja, pelo Hospital São Vicente, o tratamento é oferecido, então, pelo Sistema Público de Saúde, também por convênios, mas no caso do transplante, eles são encaminhados a outros hospitais aqui no estado ou fora do Rio Grande do Sul. Com certeza ainda, né? E talvez a gente mude um pouquinho esse cenário, né? Daqui a algum tempo. Você acredita, por tudo aquilo que vocês também buscam se atualizar, doutora Moema, que essa questão do transplante, ela deva ocorrer cada vez menos em função de novas descobertas? A gente está tendo muitos tratamentos novos que agem diretamente na célula doente, enfim, que a gente não tem mais aquela necessidade de fazer uma toxicidade tão importante, né? Porque tanto a quimioterapia quanto o transplante de medula óssea, a gente tem uma morbimortalidade um pouco elevada ainda. Então, isso evoluiu muito e mesmo hoje que a gente tem as campanhas de doação, a gente sabe que também a parte de doadores, né, está se abrindo um mundo muito maior nos tipos da realidade de doação, porque hoje a gente sabe que a compatibilidade ela é importante, mas os não compatíveis ou parte compatíveis também será uma escolha de tratamento. Quais os sinais de uma pessoa que pode estar desenvolvendo leucemia? Sempre ficar atento, porque quando a gente tem uma doença de medula óssea, é a medula óssea que produz a nossa célula de defesa, a plaqueta da coagulação e também a célula de defesa. Então, todas essas alterações que englobam, né, quadros de sangramento, né, hemorragias, pintas pelo corpo, sangramento gengival. Quando a gente tem uma anemia importante, severa, cansaço, dor nas pernas, muita fadiga e que a gente tem alterações da nossa sistema de defesa, ou seja, infecções de repetição, paciente que fica com uma infecção extremamente grave. Então, quando tu tem abrangência desses sintomas na realidade, a gente vai fazer um exame e sempre levar em conta que aqueles pacientes que fazem check-up e que fazem exames de sangue que são simples, hemograma com plaqueta, que é um exame que a gente faz, enfim, para qualquer revisão. Se tiver alguma alteração, ou mesmo no exame físico, sentir íngua pelo corpo, enfim, realmente ele vai procurar um atendimento médico e, na dependência do resultado dos exames, um tratamento, né, e um atendimento especializado. Esses sintomas, eles valem tanto para crianças quanto para adultos, idosos. Os sinais são os mesmos. São. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Feito o alerta desse fevereiro laranja, um bom dia de trabalho para você. Obrigada e agradeço o convite.